Oi, minha gente. Hoje eu trouxe vocês aqui para me ajudarem a limpar a caixa de areia dos gatos. E assim, participa da minha filosofia de vida, não é? Então também é bom que veja no concreto o que ela significa. São momentos bem diferentes. Zé, o que é isso, Zé? Que eu vivo durante o dia, não é? Mas se fosse por mim mesmo, eu não faria essas atividades práticas, porque eu nunca fui afeiçoada a elas, nunca gostei delas, mas construí minha vida assim, não é? Sendo necessário fazer isso. Atualmente eu tenho 11 gatos e é preciso cuidar da manutenção deles, não é? Então, hoje eu estou trocando a areia das caixas, mas nem por isso eu vou deixar de fazer um vídeo com vocês. Nem por isso eu vou deixar de trazer historinhas legais para a gente conversar sobre. Aqui é só para vocês verem como é o processo. Eu jogo a areia fora. Areia antiga. Aqui ficou úmida devido à urina. Faço assim. Talvez seja até legal, não é? Eu trazer vocês para participarem um pouquinho do meu cotidiano. Depois eu lavo, boto para secar e novamente. É claro que quem tem muitas atividades para fazer, vai fazendo tudo pela metade. Ela lavei esse lado, mas esse lado eu não fui caprichar, porque senão ia levar mais tempo e eu tenho outras coisas a fazer. Isso é aprendizado porque mostra para vocês que não dá para a gente fazer milagre. Se a gente for querer fazer tudo de uma forma bem feita, completa, não vai dar tempo para executar tudo e ainda forçar uns minutinhos para estar com vocês, para ler alguma coisa que goste, para ouvir, para espairecer, enfim, né? Porque muitas vezes a gente se cobra, né? Acha que tem que fazer tudo e tem que fazer tudo de forma perfeita. Não é assim que funciona, não. Parando um pouquinho para vir conversar com vocês, olha só, trazer aqui o tripé mais para pertinho. E agora vamos à nossa historinha de hoje. Não é, mamãe? Ele veio me ajudar, mamãe, ele veio sim. Olha, eu escolhi tirar hoje os textos daqueles 2 livros que eu falei para vocês que eles eram antigos, mas nem tanto, livros de 20 anos atrás. Então vamos lá. O primeiro texto, Vaca Malhada. Esse aqui eu me identifiquei muito e eu vou contar para vocês. Era uma vez um coelho amarelo que foi salvo da panela por uma menina no meio da rua, na frente de uma avícola. Ele era muito bonitinho e passou a ser o bicho de estimação da casa. Dormia na casa, comia na cozinha, mas na hora de usar o banheiro era um desastre. O coelho teimava em fazer cocô na sala. Chegava uma visita e encontrava cocô de coelho no tapete, no cinzeiro, no abajur. Tinha cocô de coelho até dentro do piano. E nada fazia o coelho parar de fazer cocô daquele jeito. A menina até que tentava limpar a cocoseira do coelho, mas nem é muito nojenta. Mas às vezes não dava.
como naquele dia em que precisava estudar para uma prova de matemática. Pois foi exatamente nesse dia que a mãe da menina chegou com uma visita. A menina se arrepiou. É hoje! A mãe captou seu pensamento e disse: é hoje que vamos ter coelho para o jantar. E levou o coelho para a panela. Ao ver a panela, morrendo de medo, o coelho fez cocô. A menina tentou dizer: mãe, não faça isso. Mas a mãe cortou seu pensamento, lembrando uma antiga brincadeira de infância. Vaca amarela fez cocô na panela. 3 a mexer, 2 a comer. Quem falar primeiro come todo o cocô dela. Diante disso, a menina calou-se. A visita adorou o jantar e achou a menina muito educada. Naquela noite, a menina dormiu pensando no coelho. A outra historinha, que não é uma historinha, é um poema. O bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí, minha gente, o que é que esses dois textos têm a dizer pra gente? Ora, o primeiro texto sobre a menina que pegou o coelho, que tinha fugido, né, da avícola, e ela salvou o bichinho e criou afeição por ele, ficou sendo o bichinho de estimação da casa. Mas a mãe se incomodava porque ele não fazia o cocô no lugar certo. E, por coincidência, no dia que chegou uma visita, foi a decretação de morte do coelho. Tá certo? A mãe ficou envergonhada da visita ter visto que o coelho fez cocô no tapete e decidiu que era a morte dele. E aí a gente lida, sabe por quê, minha gente? A gente lida com a falta de sensibilidade. Por conta de uma visita, a casa que era deles, pelo menos da meninazinha também, não é? Ela teve que se conformar de ver o seu bichinho de estimação morto, porque afinal de contas não era independente, tinha que aceitar o decreto da mãe. E a dor dela foi tão grande que de noite ela dormiu pensando no coelho que havia servido de prato especial para aquela visita. Eu vivi um fato mais ou menos dessa forma. Eu tinha coelhos, porque eu sempre gostei de bicho, e esse coelho, ele fazia buracos no chão, certo? E o meu fez buraco no chão. E quando foi um dia que eu cheguei em casa, não achei o coelho. E eu perguntei o que fim tinha levado. Tinha umas pessoas, uns homens aqui, uns pedreiros trabalhando, há muito tempo isso. Tinha uns pedreiros trabalhando na casa e ele disse, o pedreiro disse que havia tapado o buraco do coelho. E o coelho, eu perguntei, porque ele fez um buraco grande assim para baixo do alicerce da casa, né? E o coelho ficou dentro do buraco. Ele me disse isso como se estivesse dizendo uma coisa qualquer. Quer dizer, eu fiquei pensando na agonia desse bichinho morrendo sem oxigênio. E eu fiquei desesperada. Eu vivi essa experiência da meninazinha, certo? Para mim doeu terrivelmente, porque eu fiquei pensando na maldade do bichinho ter morrido sufocado.
E aí, ao mesmo tempo, a gente vê no outro trecho pessoas, no caso ele estava relatando um possível mendigo comendo lixo, sem nem prestar atenção, vivendo numa situação de bicho, né? E, gente, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que pensar sobre as pessoas. Eu sei que existe a maldade, eu sei que existe a bondade. Eu nunca sei o que é que a pessoa está disposta a botar para fora. Mas eu sei que gostar de animal causa um sofrimento muito grande. Eu já recebi muita crítica por conta disso, por conta de comprar ração, comprar comida, comprar areia, comprar coisas até para os bichos de fora, não é? Como é o caso dos pombos que eu alimento, que nem sequer meu não são, mas eles já são acostumados de vir todo dia me pedir xerém. E nessas horas eu fico sem saber o como lidar com o ser humano, porque a dor da gente é grande. A gente tem afeto e às vezes, muitas vezes, tem mais afeto pelo bicho do que pelo ser humano. Eu não me considero uma pessoa caridosa com as pessoas, eu não faço caridade para as pessoas, porque eu não vou fazer uma coisa que não está no meu coração, que eu não me sinto atraída para isso. Mas eu tenho uma despesa relativamente grande com os animais. A ração é cara, a comida é cara, e além da ração eu também dou comida para eles. A areia é cara, medicamento é caro. E o prejuízo é grande, porque a gente sabe, como da mesma forma que o coelho fazia cocôzinho no sofá, no tapete, na historinha, os gatos também dão muito prejuízo, eles estragam muitas coisas, os machos urinam, ainda que sejam castrados, eles urinam e deixam aquele cheiro, não tem como fugir, é impossível. E eu já recebi críticas a respeito do cheiro. Só diminuíram porque eu deixei de receber pessoas. Eu não tenho amizades, eu não tenho parentes. Tenho sim, tenho de direito, não é? São parentes porque são consanguíneos. Mas eu não tenho de fato, eu sou uma pessoa sozinha. Então, quem vier aqui, na minha casa, que eu desejo que nem venha, eu não gosto de visitas, eu não gosto de amizades. Então vai ter que saber que é assim mesmo. Alguém está passando. Eu não sei de vocês, mas se vocês convivem comigo aqui no meu canal, é bom que vocês saibam quem é aquela pessoa que está conversando com vocês, quem é aquela pessoa que está passando sabedorias da terceira idade. E uma das maiores sabedorias que eu tive a experiência de viver e constatar é que o animal faz um bem muito grande para a pessoa, desde que, claro, a pessoa goste de animal. Eu tenho certeza que todas as dificuldades que eu passo, que não são pequenas, são grandes, muitas vezes são desumanas, porque eu sozinha não deveria passar por isso. Nem tampouco a minha filha deveria ter abandonado o emprego para vir me ajudar a levar a vida. Mas eu tenho certeza, minha gente, que se não fosse pelos animais, eu já teria desistido dessa dimensão. Sim, porque tudo é muito simples de você resolver, não é? Não faz mais sentido, vai embora para outra dimensão, não tem problema nenhum. Mas por enquanto eu estou aqui porque eu tenho os meus animais, eu tenho meus bebês e eu tenho muito cocô para limpar. Por isso eu vou ficando por aqui, deixando um tchau para vocês e até uma outra oportunidade.